No coração de cada continente, escondida dos mapas e dos olhos do cidadão comum, encontra-se uma floresta proibida. Envolta em folclore antigo e segredos sussurrados, essas matas indomáveis assombram a humanidade desde que contamos histórias ao redor de uma fogueira. São lugares de imensa beleza natural, sim, mas também de perigo inimaginável. Lugares onde o véu entre o nosso mundo e o próximo se torna tênue, onde as sombras prendem a respiração, e cada estalo de um galho, cada farfalhar de folhas, pode anunciar algo sinistro. É aqui que nossas histórias acontecem. No silêncio ecoante dessas matas antigas, sob o olhar atento das estrelas fixas, vidas humanas estão prestes a se cruzar com o desconhecido. Estas não são histórias para os fracos de coração. São crônicas de terror, sussurradas pelos sobreviventes, gravadas em suas memórias como avisos. Eles são uma prova do pacto antigo. Alguns lugares devem permanecer intocados, imperturbados, inexplorados, pois em seu abraço, algo mais velho que o próprio tempo adormece, esperando a alma desavisada cruzar seu caminho. Volte agora, caro leitor, enquanto ainda pode, pois uma vez que você pisar na Floresta Proibida, talvez nunca mais encontre seu caminho de volta. Nossa primeira história nos leva às profundezas da floresta amazônica, uma vasta extensão de vida verdejante e mistério ancestral. Este vasto oceano verde de árvores guarda segredos que foram sussurrados através dos tempos. Segredos que poucos ousaram descobrir. Aqui, no coração da maior floresta tropical do mundo, um grupo de pesquisadores estava em expedição, estudando a biodiversidade da região. Eles estavam determinados a documentar a miríade de formas de vida que prosperavam nesta região selvagem intocada. Liderada pela doutora Emily Carter, uma renomada botânica, a equipe estava animada por se aventurar em território desconhecido. A doutora Carter passou anos se preparando para este momento, e sua paixão pelo desconhecido era contagiante. A noite caiu, e o grupo montou acampamento. O dossel denso acima deles bloqueava as estrelas, deixando-os em um casulo de escuridão. O ar estava denso com umidade e os sons da selva. Cada farfalhar, cada chilrear, parecia amplificado na quietude da noite. Emily, incapaz de dormir, decidiu dar um passeio. O peso das descobertas do dia e a expectativa do que estava por vir a mantinham inquieta. Ela se aventurou a uma curta distância do acampamento, sua lanterna cortando um feixe estreito através da folhagem densa. A luz parecia esculpir um pequeno santuário na escuridão avassaladora. A selva estava viva com sons, uma cacofonia de insetos e animais noturnos. Cada som era uma lembrança da vida vibrante que prosperava nas sombras. Enquanto caminhava, ela começou a ouvir outra coisa. Era fraco no início, quase indistinguível do ruído de fundo. Um sussurro baixo, parecendo emanar das próprias árvores. Era como se a floresta estivesse tentando se comunicar com ela, compartilhando seus segredos ancestrais. Os sussurros ficaram mais altos, parecendo cercá-la. Eles eram insistentes, quase suplicantes, como se tivessem uma história que precisava ser contada. Emily, com o coração batendo forte no peito, se virou para voltar para o acampamento. Os sussurros pareciam segui-la, tornando-se mais urgentes a cada passo. Mas os sussurros a seguiram, ficando mais altos, mais insistentes. Eles pareciam vir de todas as direções, tornando impossível identificar sua origem. O pânico cresceu dentro dela. Ela sentiu uma vontade irresistível de correr, de escapar da presença invisível que parecia estar se aproximando dela. Ela acelerou o passo, o feixe de sua lanterna dançando descontroladamente na escuridão. A luz piscou quando ela tropeçou em raízes e vegetação rasteira. Os sussurros se transformaram em rosnados guturais, os sons de algo grande se movendo em sua direção. Era como se a própria floresta tivesse ganhado vida, com a intenção de capturá-la. Emily começou a correr, atravessando a vegetação rasteira, sua lanterna caindo e mergulhando-a na escuridão. Ela estava agora completamente à mercê da selva. Ela podia ouvir os rosnados atrás dela, se aproximando. Cada passo que ela dava parecia ecoar no silêncio opressor. Então, tão abruptamente quanto começaram, os sons pararam. O silêncio repentino era quase mais assustador do que os rosnados. Emily, ofegante,
voltou tropeçando para o acampamento. Seus colegas olharam surpresos quando ela desabou no chão. Ela contou aos colegas o que tinha ouvido, mas eles descartaram como um truque da selva, os sons de animais noturnos amplificados pela escuridão. Eles riram, atribuindo isso à sua imaginação hiperativa. Mas Emily sabia o que tinha ouvido. Os sussurros eram reais e continham uma mensagem que só ela podia entender. Era algo antigo, algo malévolo, algo que espreitava nas sombras da floresta proibida. A presença era palpável, uma força negra que observava e esperava. Ela ouvira os sussurros na escuridão, e eles assombrariam seus sonhos para sempre. A selva havia falado com ela, e sua mensagem era de advertência e pavor. Nossa próxima história nos leva às profundezas das misteriosas florestas do noroeste do Pacífico, uma região conhecida por suas árvores imponentes, vegetação rasteira densa e beleza acidentada e indomável. É aqui, aninhada entre as antigas sequoias, que uma pequena cabana isolada se erguia, aparentemente abandonada e esquecida pelo tempo. A lenda local dizia que a cabana era assombrada, abandonada após uma série de assassinatos horríveis que deixaram a comunidade em choque. Numa noite fatídica, um grupo de amigos, ansiosos para testar sua coragem e zombar das superstições locais, decidiu passar a noite na cabana infame. Os amigos, Jake, Mark e Sarah, chegaram à cabana justamente quando o crepúsculo caía sobre a floresta, lançando longas sombras e um brilho misterioso. O ar já estava pesado com uma umidade arrepiante, o tipo que penetra em seus ossos e faz você tremer. A cabana parecia exalar uma aura opressiva, suas janelas escuras e sem vida, como olhos vazios olhando para o vazio. Apesar da atmosfera inquietante, os amigos forçaram um sentimento de bravata, rindo de seu nervosismo enquanto descarregavam seus suprimentos e montavam acampamento. À medida que a noite caía, a floresta ganhava vida com sons, cada farfalhar e sussurro aumentando a crescente sensação de desconforto. O vento uivava entre as árvores, e os amigos poderiam jurar que ouviram o som de passos circulando a cabana, embora não vissem ninguém. Ainda assim, eles tentaram manter o ânimo, contando histórias e jogando cartas à luz de suas lanternas, suas risadas mascarando o medo. As horas se passaram, e a tensão dentro da cabana aumentou, o ar quase sufocante de expectativa. De repente, um grito de gelar o sangue cortou a noite, destruindo a frágil sensação de calma. Sarah, com os olhos arregalados de terror, apontou para o canto da sala, a mão tremendo. Lá, de pé nas sombras, estava uma figura, mal visível, mas inegavelmente presente. Alta, magricela, com olhos que brilhavam em um vermelho misterioso na escuridão, a figura parecia absorver a luz ao seu redor. Os amigos, paralisados de medo, só puderam observar enquanto a figura deslizava em direção a eles, com a mão estendida, como se para agarrar suas almas. Então, tão rápido quanto apareceu, a figura desapareceu nas sombras, deixando um silêncio inquietante em seu rastro. Os amigos, abalados até o âmago, não esperaram pelo amanhecer. Eles saíram correndo da cabana, com o coração batendo forte no peito. Eles fugiram da cabana, seus gritos ecoando pela floresta silenciosa, um testemunho do terror que acabaram de experimentar. Eles deixaram tudo para trás, seu terror um testemunho dos horrores que aguardavam aqueles que ousaram passar uma noite na cabana, um lugar onde as lendas ganham vida. Nossa história final nos leva às terras altas da Escócia, uma terra de beleza acidentada e mitos antigos. Esta região, com suas paisagens dramáticas e vistas assustadoramente belas, há muito é um lugar onde histórias sobrenaturais prosperam. Aqui, em meio às colinas ondulantes e lagos cobertos de névoa, fica uma floresta conhecida como Blackwood. Esta floresta não é apenas uma floresta qualquer. É impregnada de mistério e lenda, um lugar onde a linha entre a realidade e o mito se confunde. Esta floresta, de acordo com a lenda local, é o lar das fadas, criaturas de mito e magia conhecidas por seus truques e sua tendência de atrair humanos desavisados para a morte. Diz-se que as fadas são lindas e aterrorizantes,
capazes de encantar aqueles que vagam muito perto. É nesta floresta que um jovem caminhante chamado Liam decidiu explorar, apesar dos avisos dos moradores locais. Os moradores contaram a ele histórias de pessoas que entraram na Floresta Negra e nunca mais voltaram, mas Liam não se deixou intimidar. Liam, um caminhante experiente, zombou das histórias. Ele já havia caminhado por muitas florestas e montanhas antes, e acreditava que as histórias eram apenas isso, histórias. Ele os descartou como folclore, nada mais do que histórias para assustar crianças. Ele estava confiante em suas habilidades e não via razão para temer a Floresta Negra. Armado com seu mapa, bússola e um senso de aventura, ele partiu para a Floresta Negra. A floresta parecia qualquer outra no início, com suas árvores altas e vegetação rasteira densa. A floresta estava assustadoramente silenciosa. Não havia sons de animais ou folhas farfalhando, apenas um silêncio opressor e não natural. Os únicos sons eram o barulho das botas de Liam no chão da floresta e o grito ocasional de um pássaro. O silêncio era inquietante, mas Liam continuou. O ar estava denso com o cheiro de pinho e terra úmida, e uma névoa estranha pairava baixa no chão, obscurecendo o caminho à frente. A névoa parecia quase viva, girando e mudando na luz fraca. Enquanto Liam caminhava, ele começou a se sentir inquieto. Quanto mais ele se aprofundava na floresta, mais forte a sensação se tornava. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Cada farfalhar de folhas, cada sombra parecia estar escondendo algo. Ele parou para verificar seu mapa, e foi então que ele notou. Os pontos de referência que ele estava usando para navegar haviam sumido, substituídos por um terreno desconhecido. As árvores ao seu redor pareciam estar se movendo, mudando de posição, como se estivessem tentando desorientá-lo. Era como se a própria floresta estivesse viva, pregando peças em sua mente. Liam, com o coração batendo forte no peito, tentou voltar sobre seus passos, mas a trilha parecia ter desaparecido. Ele estava perdido. A floresta, que antes parecia tão convidativa, agora parecia um labirinto. O pânico começou a tomar conta de Liam quando ele percebeu a verdade dos avisos dos moradores locais. As histórias não eram apenas contos. Eram avisos da verdadeira natureza da floresta. A Floresta Negra não era uma floresta comum. Era um lugar onde os limites da realidade eram tênues, onde o sobrenatural prevalecia. Era um lugar onde a realidade parecia dobrar e torcer, onde as leis da natureza não se aplicavam mais. As árvores pareciam sussurrar segredos, e as sombras se moviam com vida própria. Dias se transformavam em noites e noites em dias, e Liam vagava pela floresta sem fim, seus gritos de socorro engolidos pelo silêncio opressor. A floresta parecia se estender para sempre, sem fim à vista. Ele nunca mais foi visto. Seu desaparecimento se tornou outra história, outro aviso para aqueles que se aventurassem na Floresta Negra. Alguns dizem que ele tropeçou no reino das fadas, atraído para lá por seus encantamentos, para sempre perdido em seu mundo místico. As fadas, com sua beleza sobrenatural e fascínio perigoso, haviam feito outra vítima. Outros dizem que ele ainda vagueia pela Floresta Negra, sua mente perturbada pela magia da floresta, uma história de advertência sussurrada ao vento, um lembrete dos perigos de se aventurar no proibido. Sua história serve como um lembrete arrepiante do poder do desconhecido e dos perigos que aguardam aqueles que ousam explorá-lo. Essas histórias, embora fictícias, servem como lembretes assustadores do poder da natureza e da atração duradoura do desconhecido. Elas nos lembram que ainda existem lugares neste mundo onde o véu entre nossa realidade e o sobrenatural se desgasta. Lugares onde forças antigas adormecem, esperando para serem despertadas. A Floresta Proibida, com suas profundezas escuras e segredos sussurrados, permanece como um símbolo desse desconhecido. É um lugar de beleza e terror. Um lugar que atrai a alma aventureira e, ao mesmo tempo, avisa sobre os perigos que existem lá dentro. Lembre-se dessas histórias, caro leitor, na próxima vez que você se sentir atraído pelos cantos inexplorados do nosso mundo. Preste atenção aos avisos sussurrados ao vento. Respeite o poder dos lugares antigos e nunca, jamais, subestime a escuridão que espreita no coração da Floresta Proibida.
Você já se pegou arrepiado mesmo sabendo que é só uma história? Pois é, as histórias de terror têm esse poder. E hoje eu vou te contar como você pode transformar suas noites de acampamento ou aquele recreio sem graça em momentos inesquecíveis, mas com um toque de medo. Então, se você é fã de histórias de arrepiar, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Eu sei como é. Você está lá, na roda de amigos, e todo mundo começa a contar aquelas histórias de terror que fazem o coração disparar. Foi exatamente por isso que eu criei o e-book Galeria do Terror. Um compilado de histórias de arrepiar, baseadas em fatos reais, que vão garantir que você nunca mais fique sem ter o que contar. Nesse e-book, você vai encontrar desde contos curtos, perfeitos para aquele momento rápido de diversão, até histórias mais longas, ideais para mergulhar fundo no medo. E o melhor de tudo, você pode ler ou contar essas histórias em qualquer lugar, seja no acampamento, na escola ou em uma noite de amigos. Eu mesmo já testei várias dessas histórias e acredite, é incrível ver a reação das pessoas. Aquele silêncio mortal seguido pelo grito de susto. Não tem preço. É diversão garantida. Então, se você quer se tornar o contador de histórias do seu grupo, garantir sustos e boas risadas, não perca tempo. Clique no link na descrição e garanta o seu e-book Galeria do Terror agora mesmo. Confia, você não vai se arrepender.